dezenas de anos de crimes que ele cometeu, não apenas tráfico de drogas e outros, com vinculações a homicídio, como é que essas pessoas conseguem ainda comandar o tráfico fora? Isso é lógico que é porque o Estado não deseja enfrentar devidamente esse problema crucial que é o Brasil. Eu quero trazer aqui um assunto que o Ramagem vai tirar de letra, né, Ramagem? É esse absurdo aqui que está lá na revista Timeline. O PCC movimentou 26 bilhões pela Faria Lima. Gente, 26 bilhões é muita coisa, meu Deus do céu. Eu fico tentando materializar, né, o termo que o pessoal usa no marketing, né, tangibilizar, né, tornar tangível. Mas materializar, o que vem a ser 26 bilhões de reais? Eu não tenho a mínima ideia, porque quando chegar a 1 bilhão de reais, a minha cabeça já não tem mais uma noção clara. Então, só para a gente poder ter claro aqui. Né? Então, se você quer comprar um apartamento bom, um bom apartamento de 1 milhão, você teria que ter mais de 999 apartamentos iguais a esse, de 1 milhão, para você chegar a 1 bilhão. E eu não sei o que são 999 e mais um, né? 1000 apartamentos. Você tem mais ou menos alguma noção do que seria 1000 apartamentos de 1 milhão? Eu não tenho noção, jamais. Sei o quê? Tipo quantos condomínios? Ali na Barra, por exemplo. Só pra gente ter uma ideia aí. Diversos. Eu também não sei, não. Olha, você entende que é um número que a gente não tem nem ideia, Ramagem? Não, se banalizou. Essa é a questão. Banalizou. Vem os escândalos desde o início dos primeiros mandatos PT, com Lula 2 vezes. Vem também ali do Fernando Henrique, a gente sabe disso. Muitos. E aí com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, pela metade, os grandes escândalos de milhões de reais. E aí eles foram evoluindo para bilhões de reais. Uma pessoa comum, um trabalhador que paga suas contas, que faz o imposto de renda todo ano, que qualquer errinho vem a malha fina, vem as imposições, hoje está tudo digitalizado, desburocratiza, e ainda assim, diversos problemas, qualquer coisa, você tem problema com a Receita. Agora, quando você vê esses grandes desvios de verbas, de milhões, para bilhões, eu sou servidor público federal, tive ali de uma carreira, de um cargo alto no serviço público. Para comprar um imóvel, você faz aquelas contas de economia, para você se endividar, provavelmente na Caixa Econômica Federal, para poder ter um imóvel. E muitas vezes uma dificuldade de passar de 1 milhão de reais, quando é um imóvel maior, quando se consegue pagar alguma coisa. Então, o trabalhador, ele lida com essa receita de casa, quanto é que o marido ganha, quanto é que a esposa ganha se ela trabalha, quanto é que os filhos gastam para ter uma educação, ou se eles ajudam no trabalho. Esse é o nosso orçamento, para poder pagar um aluguel, para poder pagar a casa própria quando se consegue o financiamento, para poder ter um carro, a prestação do carro, para poder sobrar para uma festa de aniversário, para uma viagem, para poupar para frente alguma coisa. É um suplício. Agora, esses roubos no Brasil, 1 milhão, 10 milhões. O que é 10 milhões? Eu não sei o que é 10 milhões, nem vou saber. Eu não sei. 100 milhões é bilhões. Bilhões, 1.000 milhões. O Renato, que é assinante aqui no canal, né? Ele é taxista, ele botou aqui. Taxista aqui no Rio de Janeiro. Aí você imagina, você pegar um carro para táxi, pegar um carro de 1 milhão. É um carrão, né? O que é um carro de 1 milhão no Brasil, Maninho? Não, é um carro caríssimo, um carro de luxo, mas super luxo. Super luxo? Super luxo. Da Volvo, né? Então, aí você imagina você ter 1000 carros de aluguel. Acabou, você se aposenta. Você não precisa de mais nada na tua vida. Isso é... Então, assim, gente, só para vocês entenderem o absurdo que é esses números aqui, porque eu quero tratar desses números aí. Coloca na tela, produção, pode colocar aí. Mostrar para vocês esse absurdo. Então, o Ministério Público aponta que as fintechs instaladas no principal centro financeiro do país continuaram ocultando dinheiro do crime organizado mesmo após operações anteriores. Então, a nova fase de investigações contra a infiltração do PCC no sistema financeiro brasileiro revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro operando no coração da elite econômica paulista. Segundo o Ministério Público de São Paulo, fintechs instaladas na Faria Lima continuaram sendo utilizados para ocultar recursos do crime organizado, mesmo depois das ações da Polícia Federal que foram realizadas no ano passado. As apurações apontam movimentações financeiras suspeitas que chegam a 26 bilhões. De acordo com os investigadores, o grupo criminoso manteve operações sofisticadas de lavagem de dinheiro utilizando plataformas de pagamento e empresas financeiras digitais que funcionavam como verdadeiros dutos financeiros para a circulação de recursos ilícitos. A nova etapa da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 28 de maio, hoje pela manhã,
pelo Ministério Público e pela Receita Federal. A ofensiva cumpre dezenas de mandados de busca e apreensão em vários estados e mira empresários, operadores logísticos e laranjas, apontados como integrantes da estrutura financeira que está ali ligada ao PCC. Segundo os promotores, mesmo após a operação realizada no ano passado, em 2025, esse grupo rapidamente se reorganizou, criou novas empresas de fachada e ampliou as atividades criminosas relacionadas à adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O centro da investigação envolve o uso das chamadas contas bolsão, um mecanismo utilizado por fintechs para movimentar recursos de clientes dentro de contas concentradas em bancos tradicionais. De acordo com o Ministério Público, esse sistema criou um enorme ponto cego para os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro. Na prática, os recursos transitavam sem identificação clara dos verdadeiros donos dos valores movimentados, e isso acaba dificultando o rastreamento pelas autoridades financeiras. Com acesso aos registros internos dessas contas, aí os investigadores conseguiram, então, mapear a origem, destino e os beneficiários das transações realizadas pelas fintechs envolvidas. As investigações também revelaram uma estratégia bem sofisticada para dispersar recursos e dificultar toda a fiscalização que impediria que isso acontecesse. Em um dos casos analisados, operações financeiras de dezenas de postos de combustíveis eram concentradas em uma única conta bancária. O grupo ainda teria migrado rapidamente recursos entre diferentes fintechs e alterando estruturas societárias para escapar do monitoramento das autoridades. Os investigadores apontam que a organização criminosa manteve conexões diretas com o PCC, enquanto utilizava o setor de combustíveis e o sistema financeiro digital para ocultar esse patrimônio, lavar dinheiro e sustentar operações ilícitas em larga escala. Entre os nomes citados nas investigações, aparecem empresários apontados como líderes da estrutura financeira do esquema, incluindo operadores já investigados em ações anteriores e que permanecem foragidos desde 2025. Segundo o Ministério Público, tentativas de acordo e de delação premiada chegaram a ser rejeitadas porque os investigadores omitiram informações, os investigados omitiram informações consideradas centrais sobre lavagem de dinheiro, corrupção policial e vínculos com a facção criminosa PCC. O caso acaba aumentando a pressão sobre o setor de fintechs e reabre o debate sobre falhas regulatórias no sistema financeiro brasileiro, que, para os investigadores, essa sofisticação das operações acaba demonstrando como o crime organizado vem ampliando presença em estruturas empresariais aparentemente legítimas para movimentar bilhões longe do alcance das autoridades. A Operação Fluxo Oculto expõe não apenas a capacidade financeira do PCC, mas também a facilidade com que essas organizações criminosas conseguem penetrar em setores estratégicos da economia formal brasileira. Gente, isso aqui, eu quero trazer 2 tópicos para a gente poder iniciar nossa conversa aqui, Ramagem e Rogério. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é que isso que vocês acabaram de ver aqui, isso aqui é escândalo. O filme Dark Horse, não. É o primeiro ponto, Ramagem. Primeiro ponto que eu quero levantar. Porque os liberais, né, que não queriam Flávio de jeito nenhum, a galerinha que queria Tarcísio, a galerinha que queria Zema, fizeram um estardalhaço dizendo que é um absurdo, né, o Vocara ter financiado o filme do Bolsonaro, imoral, gritaram, né, imoral, porque não tem ilicitude, mas é imoral, um absurdo, abjeto. Cadê essa galera falando isso aí? É a primeira coisa que me vem à cabeça, tá? Primeiro ponto, primeiro tópico que me vem à cabeça é o silêncio dessa galera. Eu coloquei aqui, recentemente, acho que foi ontem que eu coloquei, a imagem do Zema palestrando para a Genial. A Genial também está sendo investigada por ligações com o PCC, nesse imbróglio aí da Faria Lima e das empresas de fintech que estão ali ligadas ao PCC. Eu não estou dizendo que a Genial é uma empresa do PCC, pelo contrário, nem sou policial, nem tive acesso aos documentos. Mas tá aí a suspeita, tá aí a tal da imoralidade que tanto pedem para o Flávio Bolsonaro e para os bolsonaristas, né? Não gosto muito desse termo, já falei para vocês, o próprio Jair Messias Bolsonaro já falou que ele não gosta desse termo, porque esse termo não exprime o que essas pessoas são. Eu prefiro o termo patriotas. São patriotas, são pessoas que querem Bolsonaro no poder. E aí, de repente, eu não vi a rapidez do comedor de banana falando disso aqui. Não vi. Aí alguém poderia dizer, também não teve rapidez do Flávio Bolsonaro para falar desse escândalo aí. Mas o problema é, quem é que estava em Washington ontem e anteontem na Casa Branca, e ainda está em Washington, né? Mas esteve ontem e anteontem na Casa Branca para mirar no PCC. Quem é que estava, Ramagem? Flávio Bolsonaro, próximo presidente do Brasil. Isso diz tudo. Sabe? Isso diz tudo. Porque a gente está numa situação, Ramagem, eu jogo a palavra para você,
a gente está numa situação onde o PCC ele deixou de ser um grupo de narcotraficantes que estão ali trabalhando para vender droga, cocaína, maconha, êxtase, etc. E agora está dominando postos de gasolina, corrompendo policiais, corrompendo autoridades da mais alta corte do Brasil, pegando advogados caríssimos, se infiltrando com delegados. Eles estão pagando faculdade e o curso para que delegados sejam aprovados nas polícias civis, não sei se na Polícia Federal, mas deve ter também. Eles criaram toda uma estrutura de tomada de poder que me lembra o que as Farc estavam querendo fazer lá na Colômbia, e lembra do conselho do Lula? Ó, as Farc, vocês estão fazendo errado. Vira partido, pô. Então daqui a pouco a gente vai ter o partido do PCC, o partido do narcotráfico, porque a gente já tem o ministro do STF do narcotráfico, a gente já tem deputados do narcotráfico, nós já temos senadores do narcotráfico, nós temos a imprensa do narcotráfico. Eu não vou mais chamar, se vocês me virem falar em grande mídia, me corrijam, é a mídia do PCC. Eu agora só vou chamar a mídia do PCC. É a imprensa do PCC. Porque a gente tem jornalistas, a gente tem empresas, todos eles do PCC. Quando não é o PCC mesmo, o primeiro comando da capital, é do Partido Comunista Chinês. Então vai ser mídia do PCC. E aí, quando é hora de bater pesado nisso aqui, falar que isso aqui é um absurdo, que nós precisamos urgentemente de um presidente que coloque pesado para cima do PCC, o Flávio foi fazer lobby contra o PCC e contra o Comando Vermelho em Washington. O Lula foi fazer lobby a favor do Comando Vermelho, a favor do PCC, para que eles sejam tratados só como um grupinho de narcotraficantes. Coisa mais fofa, Ramagem. Coisa mais lindinha. Eles não são terroristas. Coisa mais canalha, né? Podemos dizer assim. Quais são os principais problemas que o Brasil e o brasileiro experimentam? São diversos. Diversos. Inclusive estruturais. Fundamentais. O principal deles, se a gente pode dizer aqui, a questão da prosperidade brasileira, a saúde, a educação, uma perseguição política antidemocrática. No fronte disso tudo está também, mais do que incluído, a questão da segurança pública. Não canso de falar que diversas pesquisas, mais do que uma, já colocaram o brasileiro, cerca de 25%, um quarto dos brasileiros, vivem em locais que estão submissos à vontade de facções. Em grandes cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, pequenas cidades também, em várias regiões do Brasil. Isso é sinal do quê? Temos um Estado forte contra a criminalidade? Lógico que não. Como é que se explica que presos condenados de alta periculosidade, como o Marcola, por exemplo, que está ali há quantos anos já preso e tem quantos anos ainda para cumprir prisão por dezenas de anos de crimes que ele cometeu, não apenas tráfico de drogas e outros, com vinculações a homicídio, como é que essas pessoas conseguem ainda comandar o tráfico fora? Isso é lógico que é porque o Estado não deseja enfrentar devidamente esse problema crucial que é o Brasil, que está no Brasil. Flávio Bolsonaro, uma das pautas principais foi realmente demonstrar o apoio à pauta norte-americana de combate aos cartéis, às facções, ao narcotráfico, que inunda as sociedades de toda a América, América do Sul, América Central e a América do Norte, os Estados Unidos. Tem programas, o Shield of America, que eles convidam os ministros, secretários de defesa para estarem junto com o secretário de guerra americano. E, em seguida, o presidente Trump convidou os aliados. O Lula não estava, não foi convidado, porque não é um aliado. E quando uma conversa com as entidades, instituições, autoridades americanas, e o Trump, inclusive, o Lula não vamos classificar agora PCC e Comando Vermelho como terroristas. Não no meu governo. Essa é a resposta. Qual é a explicação natural para isso? Que ele prefere que não sejam classificados como terroristas, que é o que eles são. Essa é a grande diferença do que o Flávio Bolsonaro veio colocar. De diversos pontos de apoio, estamos juntos em defesa da civilização ocidental, dos nossos princípios de prosperidade, de fé cristã, de defesa da família. Precisamos de segurança, segurança pública. Estaremos do lado, discurso do Flávio Bolsonaro. Classifique, sim, como organizações terroristas, que é o que eles são, que vão nos ajudar. Por que o Lula não deseja que se classifique? Primeiro, porque é lógico, se instalou um narco-estado no Brasil. Segundo, porque o narco-estado está, como Estado paralelo, entrando e já entrou no Estado. Vídeo que aconteceu. O primeiro anúncio da indicação que o americano ia tornar a PCC e Comando Vermelho, formalmente, foi direcionado pelo americano ao Banco Central Brasileiro. Sabia disso, Alan?
Não sabia. Não foi a Polícia Federal, nem a Polícia Civil de um Estado, nem a Polícia Militar, nem o Ministério Público Federal, nem ao Itamaraty, não. Ele se dirigiu ao Banco Central. Por quê? E essa é a questão dessa operação hoje. Porque classificando essas organizações como terroristas, mundialmente há mais instrumentos para se coibir, para se prevenir, para se reprimir essas atividades delituosas. Se uma pessoa que no mercado financeiro lida, auxilia, lava o dinheiro dessas organizações terroristas, eles são enquadrados nas mesmas repressões que as organizações terroristas também são. Então, é isso. Eles não querem que o sistema financeiro brasileiro, que é a coberta, esse PCC e o Comando Vermelho e diversas outras facções, sejam inundados agora com bloqueio de bens, com verificação mais acurada, com impossibilidade de se comercializar em outros países. É exatamente isso. O Lula quer a benevolência com o criminoso, menos rigor, mais facilidade e deixar que o narcotráfico coexista. Então, quem não entendeu isso ainda, quem vai votar, ou está em dúvida em quem votar, ou não vai votar em ninguém, ou é ignorante, ou está de má fé, ou está do lado desses canalhas, ou é imbecil, ou é um canalha. Aí a gente chega na questão das fintechs. Vou continuar aqui, tá? Não, pode continuar. A gente tem que aprender isso aí. O que são as fintechs? É uma nova modalidade de como se fosse uma instituição financeira. É fintech que junta, né, financeiro com tecnológico. Elas são quase que exclusivamente na internet, que demonstram um aplicativo, que demonstram uma tecnologia para uma facilidade de se movimentar valores nesse mundo globalizado e ágil que nós temos. Os bancos brasileiros não gostam. Por quê? Porque eles querem manter aquela oligarquia deles. As fintechs são as saídas para melhores investimentos, mais agilidade, de menos concentração. Então, os bancos criticam. Agora, me vem as fintechs, que a regulação que eles têm é menor. E o que é pior, que no Brasil não foi feito, a forma como eles adquirem clientes não tem os mesmos controles de grandes instituições. Isso está errado. Aqui nos Estados Unidos, e é mundialmente conhecido, e os bancos fazem isso, inclusive no Brasil, é o KYC, KYC, que é o Know Your Client. Eu conheço o seu cliente, é saber quem ele é. No Brasil, as fintechs não fazem isso como deveria. Por quê? Por que essa facilidade? Realmente está sendo usado para lavagem de dinheiro. Então, a primeira operação que foi no segundo semestre do ano passado, que foi a Carbono Oculto. Não é Carbono Oculto? Não. Foi a Carbono Oculto. Carbono Oculto, é a primeira, né? Primeira. Só para o pessoal poder entender, Ramage, fintech, só para o pessoal entender, né? Nubank, PicPay, PagBank, Stone, Mercado Pago, Neon, eBanks. Exatamente. Enfim, todas essas. Só para o pessoal poder entender. Nubank é uma enorme, trabalhando. Tem várias pequenas. São mais de 2.000 fintechs. Exatamente. Então são várias. E aí, quando se verifica, tem que haver uma imposição de um controle devido. Compliance, que não é uma dificuldade burocrática. Tem que se fazer. Você não pode lavar dinheiro de tráfico de drogas. Essa é a questão. Na primeira fase, estavam movimentando 52 bilhões. E ali estava a REAG, o fundo de investimento. Essa era uma delas. Que o Master, o Bocaro, está junto, que começou a movimentar dinheiro em fintechs, um fundo usando fintechs para lavar dinheiro dessas facções. Essa é a segunda fase. Se na primeira movimentou 52 bilhões de reais, a gente estava falando aqui que a gente o cidadão comum não sabe o que é às vezes não sabe o que é 1 milhão, 5 milhões, nem 10 milhões. Imagina 1 bilhão de reais. Eu não sei o que é. Imagina 52 bilhões. Nessa segunda fase, 26 bilhões de reais de movimentação de dinheiro ilícito do PCC, que mata, trafica drogas, comercializa armas de alto calibre, fora os crimes todos dessa criminalidade, alta criminalidade em volta. Leve esse dinheiro, eles têm que botar em algum lugar, certo? Para lavar o dinheiro. Dinheiro ilícito, aplica no lugar que faz essa lavagem para depois sair lícito. Então começaram a adquirir postos de gasolina, em sua maioria, usinas, e aí começam a colocar em bitcoins e começam a lavar dinheiro. Vem o dinheiro já limpo pelas fintechs, pelos investimentos e inunda o mercado, inclusive no exterior. Assim que eles vão lavando o dinheiro. Então essa operação demonstra essa ligação escusa das fintechs com o PCC num mercado brasileiro em que o Lula não quer classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Por quê? Porque todos esses vagabundos que ficam lavando dinheiro do tráfico, têm sangue em suas mãos, vão ser envolvidos também em associação ao terrorismo.
E é isso que a gente quer, é isso que o Flávio Bolsonaro quer. Repressão, não é? A gente tem que fazer o combate ao PCC no fronte, tomar os territórios de volta, o Comando Vermelho, todas as facções, e asfixiar a parte financeira. É isso que a gente deseja, o apoio internacional, porque esse fluxo roda internacionalmente.